Olá, bom dia a todos e todas, espero que estejam bem. O nosso exame das nulidades, mesmo no tocante à teoria geral, ele compreende a abordagem em termos normativos do título 1 do livro 3 do nosso Código de Processo Penal, que vai do artigo 563 até lá o artigo 573, certo? São 10 dispositivos que tratam a respeito da matéria relativa às nulidades. No artigo 564, especificamente, nós vamos ter um rol de nulidades, que aí sim envolve as chamadas nulidades em espécie. Logo, todos os demais dispositivos, do 563 ao 573, excetuando-se o 564, vão trazer regras gerais sobre as quais eu vou tecer considerações agora sobre a denominação de teoria geral das nulidades, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que observar em relação a nulidades é o seguinte, que é o conceito de nulidade sempre foi discutido na doutrina. E quando eu falo na doutrina, não estou falando dos nossos manuais aqui em geral, embora algum deles reflita uma hora ou outra. Eu estou falando dos grandes clássicos no direito processual penal, desde a doutrina alemã, com Eberhard Schmidt, com James Goldschmidt, com Adolf Wark também elaborou trabalhos em matéria de processo penal, isso no contexto alemão, no contexto italiano, hora ou outra, Carnelucci palpitou sobre a matéria, também Calamandrei sobre a questão das nulidades, e basicamente a discussão girava em torno acerca do que constitui essa chamada nulidade, certo? Alguns autores entendiam que a nulidade ela compreende o vício existente em um ato processual ou então em um procedimento, ou até mesmo a imperfeição do ato processual, do procedimento ou do próprio processo todo. Outros autores entendiam que a nulidade era o fator ensejador do vício e não o próprio vício. Basicamente, se a gente examinar assim, é como se nós tivéssemos, vamos supor, um ato processual, peça acusatória, tá? E alguns autores examinassem que algo que antecede a peça acusatória culminou no vício deste ato. Então, alguns entendiam que era esta situação que culminava no vício da peça acusatória que seria a nulidade e não a própria peça acusatória. Outros autores já entendiam diferente, que era a peça acusatória que estava eivada de vício, que era a nulidade, certo? Até que Vincenzo Manzini, no famoso Trattato di diritto processuale penale italiano dele, ele vai declarar que toda a doutrina até então está errada. Isso com uma certa humildade, não é? Como se pode ver pela forma que eu coloquei. Por quê? Porque entendia o Manzini que o ato eivado de vício nada mais é do que um ato que está viciado. Tá? O fator ensejador do ato eivado de vício nada mais é do que a circunstância determinante do vício no ato. E, por consequência, isso não é a nulidade. Nulidade é um efeito, é uma consequência da existência de um ato eivado de vício, de um ato imperfeito, ou de um procedimento eivado de vício ou imperfeito. Por isso ele vai dizer que a nulidade é a sanção processual que é declarada em face de um ato que é constatado como sendo detentor de vício, como também de um procedimento constatado como sendo detentor de vício, como também de um processo inteiro constatado como sendo detentor de vício. Logo, para ele, a nulidade era a sanção processual aplicável ao ato praticado em dissonância com a forma legal, ou o procedimento praticado em dissonância com a forma legal, ou até mesmo o processo desencadeado em dissonância com as formas legais estabelecidas quanto à sua existência. Não podemos negar que ele está correto quanto ao fato de que a nulidade nada mais é do que uma sanção processual penal, certo? Assim como também nós temos no processo penal a preclusão, a perda do prazo, ou seja, a inobservância do prazo legal e, portanto, a tentativa da prática de um ato fora do prazo desencadeia o quê? A sanção de preclusão. De outro lado, se a gente entender que, por exemplo, em ação penal privada, certo? Não foi efetuado
o pagamento das custas processuais exigíveis, certo? Nós vamos ter o quê? Deserção, se nós, na ação penal privada ainda. Se, por exemplo, como nós sabemos bem que a ação penal privada ela é promovida, oferecida, instaurada pela própria vítima que contrata um advogado para esse fim, e suponha-se que ela contrata um advogado para que o faça, só que logo depois, intimada para praticar no curso do processo algum ato, ela não responde a essa intimação e passam-se mais de 30 dias sem manifestação desta vítima, ou seja, do autor da ação. Se ela não se manifesta por mais de 30 dias em face daquele comando judicial determinado pelo ato de intimação, sobrevém o quê? Preclusão? Não. No processo penal, nós temos lá no artigo 60 uma regra específica que cria uma outra sanção processual, que é o que nós chamamos de perempção. Vejam então que no processo penal nós temos algumas espécies de sanções processuais, certo? Basicamente, nós temos a deserção, a perempção, a preclusão e agora vem as nulidades. Eu, particularmente, sigo a posição segundo o entendimento predominante no contexto brasileiro, segundo o qual a nulidade nada mais é do que a sanção processual aplicável ao ato processual eivado de vício, irregular ou imperfeito, ao procedimento eivado de vício, ou à relação processual como um todo eivada de vício. Então é uma sanção processual, certo? Essa é a minha posição e segue, obviamente, a posição predominante na doutrina e também na nossa jurisprudência. Ok, pessoal? Está aí a ideia de nulidade como sanção ou consequência jurídica do ato eivado de vício ou do procedimento ou do processo eivado de vício. Aqui vem o segundo aspecto importante que eu devo destacar para vocês. O nosso Código de Processo Penal, ao regular as nulidades, ele procurou esclarecer o fato de que as nulidades elas podem alcançar atos processuais específicos, ou seja, singulares. Um ato processual em específico pode ser declarado nulo por estar eivado de vício, o procedimento inteiro pode ser eivado de vício ou a relação processual integral, certo? Então, as nulidades no regime processual penal brasileiro, segundo o que o CPP vai estabelecer, ali a partir do 563, ela pode ser aplicável ao ato processual eivado de vício, ao procedimento processual eivado de vício ou à relação processual integral eivada de vício. As consequências basicamente serão distintas, né, em relação a esses três. Se o ato processual está eivado de vício, nós podemos declarar a sua nulidade e é possível, em tese, e depois vamos especificar isso, em tese, o seu refazimento, certo? De outro lado, se o procedimento é eivado de vício na sua integralidade, significa basicamente que ele está inadequado e o julgador deve, ao declarar nulidade, passar a adotar o rito adequado, simplesmente ratificando os atos anteriores que subsistiriam em face do novo rito que deveria ser aplicado, ou readequando conforme aquilo que não foi oportunizado de acordo com o novo rito, que é o que deveria ter sido aplicado. Se o vício atinge a relação processual inteira, poxa vida, nós temos uma declaração de nulidade integral do processo. Então, essa situação é drástica. Isso é uma questão que a gente pode observar, por exemplo, por afetamento à própria jurisdição. Um fato que era de jurisdição federal, que porém foi processado no âmbito estadual, certo? O julgador que presidiu aqueles atos, julgou o feito, praticou atos decisórios ali, ele basicamente não tinha o poder que ele deveria ter para julgar e processar, para processar e julgar aquele fato, certo? Então, vejam que a nulidade, enquanto consequência jurídica do vício identificado, pode se dar em face de um ato processual, de procedimento ou de relação processual integral, certo? Se a nulidade ela pode atingir ou alcançar o processo, como toda a relação processual, o que nós temos nesse caso aqui é o atingimento de toda a atividade processual desde o início. Se a nulidade ela alcança o procedimento, ela atinge tão só o rito ou parte da atividade processual inerente a um determinado rito. Porque talvez os dois ritos, aquele foi declarado nulo, o procedimento foi declarado nulo,
ele possa ter uma parcela de atos que seja adequado ao novo rito que deveria ter sido aplicado, não é? E a partir de determinado momento eles são dissonantes, de tal modo que, portanto, não é? No caso de anulidade alcançar enquanto consequência o procedimento, nós podemos ter o atingimento de todo o rito ou de parte dessa atividade processual do rito, certo? De outro lado, tá? Se a nulidade ela se der em consequência de ato, especificamente, ela não contamina qualquer outro ato processual, a não ser aqueles que dependam diretamente do ato que está eivado de vício. O que significa basicamente que, se um ato está eivado de vício, ele tão só é declarado nulo, salvo se outros atos processuais deste aqui forem dependentes, certo? Dou um exemplo singelo para vocês, tá? Suponha-se a decisão de pronúncia, que pela regra, no nosso artigo 403 do CPP, ela compreende fundamentalmente a declaração de admissibilidade da etapa de iudicium accusationis no tribunal do júri e o encaminhamento para a segunda etapa. Como eu frisei muito bem para vocês quando eu abordei essa questão, na decisão de pronúncia o juiz é obrigado a se manifestar sobre prisão. Como assim? Se o acusado estava solto, o juiz deve dizer se ele vai permanecer solto. Se ele estava solto, também pode dizer que ele deverá ser preso, porque o juiz vai decretar prisão preventiva naquele momento. Se ele estava preso, o juiz vai ter que se manifestar no bojo da decisão de pronúncia, no sentido de que ou vai deixá-lo solto a partir daquele momento, concedendo liberdade provisória, ou vai revogar a prisão decretada e que subsistia até então, ou vai manter a prisão sobre os próprios fundamentos ou sobre outros fundamentos que ele vai expor naquele momento. No entanto, sabemos que na decisão de pronúncia o juiz deve se manifestar também sobre prisão ou liberdade. Se ele não o faz, sabe que haverá vício. Tudo bem, suponhamos aqui que no nosso caso, tá, nós tenhamos um juiz que tenha se manifestado sobre essa situação, manteve a prisão pelos seus próprios fundamentos. O acusado se manteve preso, certo? Em face da decisão de pronúncia proferida. Agora suponhamos que o respectivo defensor tenha constatado algum vício gravíssimo naquele ato de pronúncia e consegue a cassação do ato da pronúncia. A cassação significa que o ato deixa de existir porque ele é retirado da órbita jurídica. Não é? Fundamentalmente, como ele perde a sua condição de ato jurídico processual perfeito, ele deixa de existir, de tal forma que ele deve ser extirpado dos autos do processo. Se nós conseguirmos a cassação da decisão de pronúncia, tudo o que sobrevém como efeito desta decisão de pronúncia cai por terra em face da dependência, certo, deste ato. Por consequência, certo? Se a pessoa estava presa até aquele momento, tá, e houve a manutenção da prisão, a manutenção da prisão não pode mais se dar, porque o ato que decretou a manutenção da prisão foi declarado nulo conjuntamente com a decisão de pronúncia. Entenderam a lógica? Interessante essa questão. Né? Em princípio, um ato pode ser eivado de vício e ele é declarado nulo. No entanto, outros também o serão, como no caso a prisão, né? Se aquele ato da decretação de prisão estiver diretamente vinculado e for dependente deste que foi declarado nulo. Interessante, né? Questões muito importantes da gente entender em matéria de nulidades até aqui, certo? Isso está relacionado ao fato de as nulidades poderem alcançar o procedimento como um todo, o processo, ou então, ainda, por fim, o ato processual, bem como aqueles que dele dependerem diretamente. Tendo feito essas considerações iniciais, como primeiro ponto a respeito das nulidades, cabe agora a gente examinar, ainda que de modo singelo, os sistemas que regulam ou orientam as nulidades no âmbito processual penal. Tá? Basicamente, a doutrina em geral reconhece a existência de 3 sistemas que regem as nulidades no processo penal. Esses 3 sistemas são o formalista, o legalista e o instrumental. Tá? O sistema formalista ele estabelece fundamentalmente que se o ato ele não foi praticado ou não for praticado na forma legal, ele estará eivado de vício. E estando eivado de vício, ele poderá ser declarado nulo. Então, basicamente, o que ocorre nos sistemas legais é que nós podemos ter uma simples cláusula normativa em um determinado código que diga, né,
Dar-se-á nulidade em relação ao ato, processo ou procedimento que não observar a forma legal que o regulamenta de acordo com esta lei. Simples assim. Interessante, né? Não precisaria ter mais nenhuma norma a respeito de nulidades. Bastaria essa. Por quê? Porque o regime das nulidades estaria orientado por aspecto formal. Cuidem que, como várias vezes eu já frisei para vocês, né? Formalidade nunca é uma mera formalidade em matéria processual. Toda formalidade tem um cunho ético substancial, de valor material. Nem que seja o asseguramento de um direito fundamental, ou nem que seja como se fosse nada. O direito fundamental de ampla defesa, o direito fundamental de contraditório, e muitos dizem, uma formalidade. Como assim, citação, intimação? Formalidade é uma formalidade com cunho ético substancial de caráter material, visa assegurar o direito contraditório de ampla defesa. Como assim, um direito contraditório de ampla defesa com cunho material? Eles não são processuais? São instrumentos processuais que visam assegurar, na realidade, o direito fundamental de uma pessoa que está sendo processada em um processo criminal. Vejam bem, este aspecto, certo? Por exemplo, se não é concedido o direito de contraditório, pode ser que uma pessoa seja obrigada a comparecer a uma audiência para a qual é intimada, muitas vezes sob pena de condução, uma coercitiva, sendo que, em princípio, aquela formalidade ela não foi observada, ela não foi devidamente intimada. Então, basicamente, nós vamos atingir o direito fundamental de liberdade da pessoa, conduzindo-a em face de um ato que está eivado de vício na sua forma. Entenderam a lógica? É uma questão extremamente importante. Então, o primeiro sistema seria esse, o formalista. O ato, o processo, o procedimento que não observa a forma, que o regulamenta de forma estrita, de acordo com o que a lei prevê, estará eivado de vício. Estando eivado de vício, poderá ser declarado nulo. O segundo sistema que regula as nulidades é o chamado sistema legalista. Sistema legalista, certo? O sistema legalista, ele se assemelha um pouquinho com o formalista, só que ele vai além. Ele parte da ideia de que só há nulidade quando os atos, o processo ou o procedimento, certo, não observarem fundamentalmente o que a lei prevê. Todavia, a lei prevê estritamente quando que um ato ou um processo ou um procedimento será declarado nulo ou não. Mas peraí, qual é a diferença para com o sistema formalista? O sistema formalista é genérico. Temos uma cláusula geral. A lei regula como se dá um ato, a sua forma de constituição e o seu conteúdo. A lei regula o procedimento, seus atos, sua sequência. A lei regula o processo como um todo, determinando quando se dá a jurisdição, a forma da jurisdição, bem como o exercício do poder, certo? Significa que se eu tiver uma cláusula geral que disser, se não for observado alguma forma que está lá, há vício, logo a nulidade. O sistema legalista é diferente, tá? Ele vai dizer, estritamente, dar-se-á nulidade em relação a tal ato quando ele não for praticado assim, ou quando ele não for praticado assado. Tá na ideia? No sistema legalista nós temos uma regulamentação mais precisa que diz quando ocorre a nulidade do ato, e não no sentido amplo, mas bem específico, dizendo qual ato, qual procedimento, qual relação processual, e cujos aspectos não foram observados, para que este ato seja eivado de vício e, por consequência, declarado nulo. Captar a ideia? É semelhante àquilo que nós, em matéria de provas, chamamos de sistema tarifado, ou da prova legal, ok? Que diz que somente de determinada forma pode ser comprovado certo aspecto, como 158 do nosso CPP, que diz que nos delitos que deixam vestígios, será imprescindível a perícia e não poderá ser suprida na sua prova por outro meio, senão por este, certo? É como algo semelhante a isso, tá? E o sistema legalista, certo? O terceiro sistema é o sistema instrumental, que também é chamado de instrumentalidade das formas, certo? Basicamente, esse sistema, ele parte da seguinte premissa: todo ato, todo procedimento e todo processo tem uma forma legal, certo? Todavia, o fim, ou seja, a finalidade que se atribui ao ato, ao procedimento e ao processo, elas prevalecem sobre a forma, de tal modo que
ainda que o ato, o procedimento ou o processo sejam praticados em contrariedade com a forma legal, se o ato, o processo ou o procedimento alcançarem o seu objetivo, o seu fim, ele será considerado como válido. Logo, não será tido por eivado de vício e a consequente declaração de nulidade não surgirá. Em outras palavras, somente ocorre nulidade quando, tá, da preterição da forma legal, o ato, o procedimento ou o processo não alcançar o seu fim, assim determinado em lei. A finalidade determinada em lei, certo? Então, havendo o prejuízo quanto ao alcance da finalidade, tá, mediante a inobservância da forma legal, teremos a nulidade. Do contrário, não ocorre nulidade se, apesar da preterição da forma legal, a finalidade do ato, do procedimento ou do processo for alcançada. Esse é o sistema adotado no nosso CPP, o sistema da instrumentalidade das formas, certo? E ele basicamente está disposto no artigo 563 e no 566 do nosso CPP. Tendo esclarecido os sistemas, os três, e o que nós adotamos, compete a gente examinar agora uma diferençazinha básica entre o que nós chamamos no processo penal de mera irregularidade ou irregularidade, não só, tá? De um lado, nulidade de outro, e ainda num outro canto, os chamados atos inexistentes. A gente pode dizer o seguinte, que nesta relação entre irregularidade, colocando no topo, tá? Nulidade e ato inexistente, vejam que eu estou colocando uma escala. Pensemos uma escala em que nós coloquemos no topo desta escala a irregularidade. Abaixo da irregularidade, a nulidade. Abaixo da nulidade, o ato inexistente, certo? E considerando essa escala, partindo de cima para baixo, considerando que em cima nós temos, tá, um caráter de menor gravidade, e quanto mais abaixo nós estivermos, nós chegaremos a um plano de maior gravidade, nós podemos dizer o seguinte, tá, que a irregularidade consiste no ato que, apesar de não observar uma determinada circunstância legal que lhe é estabelecida, tá, ele é de tão pífia gravidade, né, que simplesmente não gera qualquer prejuízo a ninguém. Agora, no plano das nulidades, a situação muda. Nós já estamos ingressando em um contexto abaixo deste plano de menor gravidade para um plano de maior gravidade, né, para até ir em direção ao plano de extrema gravidade. O ato, que nós vamos chamar de inexistente, está no plano, vamos dizer assim, mais intenso desta relação e representa, por consequência, o ato de maior gravidade, certo? Então, nesta relação, ad minus, ad majus, de menor gravidade para maior gravidade, a mera irregularidade estará no topo, as nulidades no meio e a respectiva, o respectivo, ato inexistente estará no plano da maior gravidade. Vamos lá. A mera irregularidade, ou tão só conhecida como irregularidade, ela consiste num simples desatendimento da exigência formal, tá, sem qualquer relevância no processo, de modo que o descumprimento dessa exigência formal, ele não acarreta a anulação do ato porque ele não impede que o ato produza os seus efeitos e nem que atinja a sua finalidade. Ou seja, é algo pífio. Em outras palavras, a gente pode dizer que a lei preveu algo, né, pífio, que não desencadeia em situação alguma, nem cogitando algo em tese, conduzirá a um gravame, a um prejuízo a uma das partes, né, ou deixará de surtir seu efeito, certo? Um exemplo que eu dou para vocês é a falta de pedido de citação na denúncia, tá? Ou de condenação na denúncia, certo? No caso do Ministério Público, se ele não pediu a condenação na peça acusatória, mas ela
perfeita no que diz respeito ao relato do fato, bem como ao seu enquadramento típico, né, de tal modo que possibilita o exercício de defesa, o fato de o agente ministerial não pedir a condenação nesse momento do recebimento da peça acusatória não afeta em nada, porque, evidentemente, ele deverá fazê-lo na ocasião das alegações finais. Logo, o fato dele não pedir a condenação neste momento aqui, né, do oferecimento da denúncia, isso não gera, em princípio, nenhum vício passível de nulidade. Nós chamamos de mera irregularidade. Agora, quanto às nulidades, bom, aqui a situação é um pouco mais drástica. As nulidades, elas têm até um nível de gravidade. No plano da mera irregularidade, nós estamos no plano de menor gravidade. Entre as nulidades, nós temos uma divisão, aquelas que têm menor gravidade, um pouquinho de gravidade, e aquelas outras que são muito mais graves. Nós chamamos de nulidades relativas, aquelas que têm um certo nível de gravidade, no entanto, não alcançam o mesmo nível de gravidade das absolutas. Por isso, nós distinguimos no plano das nulidades entre nulidades absolutas e relativas, certo? Considerando esta ótica ad minus, ad majus, da menor gravidade para a maior, a gente tem que examinar em primeiro a nulidade relativa. A nulidade relativa ela acontece quando se descumpre uma formalidade que é essencial ao ato, que ela é estabelecida no interesse predominante das partes, de forma que fica condicionada aí a demonstração do prejuízo e a arguição do vício no momento processual oportuno, certo? Bem como também do respectivo pronunciamento judicial para o reconhecimento da nulidade, o que significa que, se a parte não demonstra prejuízo e, ao mesmo tempo, não argue a nulidade no momento processual oportuno, que é o primeiro momento processual no qual ela deva se manifestar nos autos após o ato eivado de vício, certo? O ato é considerado como convalidado. Está sanado. Basicamente, não há como declarar mais uma nulidade, porque a parte perdeu a oportunidade de arguir o vício e postular a sanção de nulidade, certo? Então, a nulidade relativa ocorre basicamente por descumprimento de uma formalidade essencial ao ato. E quando a gente fala em formalidade essencial ao ato, a gente está falando de normas tipicamente processuais, que regulamentam a forma de o ato se produzir, como também ser confeccionado, certo? Uma situação que a gente pode caracterizar como sendo de nulidade relativa, levando em conta que a nulidade ela pode afetar ato, procedimento ou processo. Uma hipótese é a ausência de intimação do réu para audiência diretiva de testemunhas quando está presente o defensor constituído, certo? O réu não foi intimado para aquela audiência de testemunhas, mas o seu defensor, que está presente, foi por ele constituído, né? Nós não temos aí, em princípio, né, um gravame por si, certo? Não é a simples ausência da intimação, porque de qualquer forma o seu defensor, por ele escolhido, está ali presente, acompanhando aquele ato. Por consequência, para arguir um vício de nulidade e obter, arguir o vício e obter a declaração da nulidade, eu preciso, em primeiro lugar, me manifestar a respeito arguindo este vício no primeiro momento processual oportuno após a ocorrência deste ato, certo? Em outras palavras, ele não foi intimado, ocorreu audiência, estou na audiência, sou advogado, vou ter que olhar para o juiz e dizer, mas excelência, com a devida vênia, há que arguir aqui a nulidade da intimação de fulano, tendo em vista que ele não foi intimado para o ato, por consequência, para evitar vício maior, faça sua ausência, requer, portanto, seja suspensa essa audiência, ou então não sejam abertos os trabalhos e seja prorrogado, designando-se outra audiência e que ele seja devidamente intimado. O juiz vai ter que colher aqui outra informação para que ele possa declarar a nulidade. O advogado vai ter que esclarecer a ele qual é o prejuízo. Ele vai ter que dizer sinteticamente, a título exemplificativo, para que vocês compreendam a ideia, né? Essa testemunha tem conhecimentos que são, na realidade, de ciência do respectivo acusado, a sua presença se faz imprescindível, uma vez que fornecerá elementos à sua defesa técnica aqui presente, para que possa formular as indagações pertinentes, bem como acompanhar o depoimento e, com isso, orientar o seu defensor técnico no tocante àquilo que poderá ser melhor explorado em sua defesa. Porra, aí tu matou o cara, né? Tipo, se não é oportunizado isso, vai haver vício. Se o juiz, mesmo assim, proceder à oitiva, mediante a minha arguição, ele está consolidando
um vício de nulidade. E aí eu posso até impugnar por via recursal posteriormente, certo? Se ele só prosseguisse com a audiência, não tivesse manifestado, já estaria ali caracterizado o vício na audiência. Então, a audiência que seria eivado de vício. Logo, no primeiro momento oportuno após este ato, eu poderia me manifestar, ou deveria, para arguir o vício de nulidade relativa, certo? Um outro exemplo de nulidade relativa se dá pela incompetência racioniloque. A incompetência razão do lugar, ela não afeta o poder do juiz. Ela afeta, na realidade, a competência territorial. Um outro vício que comumente se coloca como sendo passível de nulidade relativa é a falta de intimação da expedição de carta precatória, certo? Porque, em princípio, a expedição da carta precatória não é a mesma coisa que a audiência realizada por precatória. Eu devo, como advogado, ser intimado da audiência da respectiva precatória, do cumprimento da precatória para oitiva da respectiva testemunha ou acusado, certo? Mas a expedição, em princípio, eu preciso demonstrar que a ausência de intimação desta expedição pela comarca deprecante, em relação à minha pessoa, me causa algum gravame, algum prejuízo. E só assim que eu posso arguir a nulidade. E, em princípio, eu devo arguí-la no primeiro momento processual oportuno. Do contrário, está convalidado e simplesmente considera-se que o ato não está eivado de vício. Está sanado. Tá? Está sanado. Agora, quanto às nulidades absolutas? Bom, a gente já desce um degrau. Mais um. Saímos da mera irregularidade, entramos na nulidade relativa, que é um pouco mais grave. Já ingressamos agora no plano da nulidade absoluta, que aí sim já é bem mais grave, enquanto vício existente. E, por consequência, a sanção ela praticamente se impõe. Por quê? Porque a nulidade absoluta ela decorre da violação a uma exigência legal que é estabelecida no interesse da ordem pública, certo? De tal forma que o juiz deve reconhecer essa nulidade em qualquer fase do processo, independentemente da vontade até dos respectivos atos litigantes, das partes, ou até mesmo de uma alegação, certo? Até mesmo de uma alegação, tamanha a gravidade dela. Fundamentalmente, a gente diz que a nulidade absoluta ocorre quando é violado um preceito de ordem pública e preceitos de ordem pública diz respeito a preceitos constitucionais, certo? São vícios gravíssimos, eles são insanáveis e, portanto, não há necessidade nem mesmo, em princípio, não haveria, em princípio, a necessidade de demonstrar prejuízo, e assim ocorria até o ano de 2013. Só que chegou o ano de 2013 e o Supremo Tribunal Federal passou a entender, mediante a interpretação da respectiva norma do artigo 563 e do 566, que tratam da nulidade, estabelecem que a nulidade, não há nulidade sem demonstração do prejuízo, o chamado princípio pas de nullité sans grief, e esse princípio, em princípio, ele era em início, para não ficar redundante, esse princípio de início era aplicado exclusivamente em relação às nulidades relativas. Em 2013, o Supremo examinou melhor a questão e passou a entender, firmando uma posição em plenário, no sentido de que o princípio de que não há nulidade sem prejuízo se aplica também em relação às nulidades absolutas. Então, apesar da nulidade absoluta se dar em face da inobservância à exigência constitucional, baseada em interesse de ordem pública, é fundamental também a demonstração do prejuízo sofrido pelo respectivo arguente, certo? O exemplo que a gente pode colocar aqui de uma nulidade absoluta é a chamada incompetência em razão da matéria. Vejam que a incompetência em razão da matéria ela conduz à mudança da jurisdição, por exemplo, da estadual para federal ou da federal para estadual. Aqui ela seria uma nulidade absoluta, determinaria, portanto, o refazimento de um processo inteiro. Outra é a competência em razão da pessoa. Quando a gente fala em incompetência em razão da pessoa, nós estamos falando em prerrogativa de função. Como as prerrogativas de função só são estabelecidas pela Constituição Federal, significa basicamente que se um processo foi instaurado contra um agente público que tem prerrogativa de função, mas ela não foi observada, a prerrogativa de função, ele foi processado ou está sendo processado em órgão que não é o competente constitucionalmente para processar o julgado, mas aqui nós temos fundamentalmente uma nulidade de caráter absoluto também, certo? Um outro exemplo de nulidade absoluta se dá em face do vício decorrente do interrogatório do réu sem a presença de defensor. Não se admite interrogatório do réu e juiz sem a presença do defensor, pessoal. Isso é incogitável.
certo? É imprescindível, tá? E outra é também muito comum de acontecer no plano da Defensoria Pública a ausência de intimação pessoal do defensor público. O defensor público, por questão legal, ele deve ser intimado, sempre, pessoalmente, certo? A não intimação pessoal do defensor público gera nulidade absoluta e, obviamente, ele vai ter que demonstrar o prejuízo decorrente da sua ausência de intimação pessoal, claro, considerando que isso pode implicar, de certo modo, uma demora na ciência dele acerca da necessidade de manifestação no processo, ok? Então vejam que nessa escala de gravidade nós estamos descendo. Aqueles atos eivados de vício que possuem interesse de ordem pública atingem uma gravidade muito maior do que aqueles passíveis de nulidade relativa, quem dirá os de mera irregularidade. Abaixo desse plano das nulidades absolutas, nós temos algo muito mais grave, que é o que nós chamamos de ato inexistente. O ato inexistente, basicamente, é aquele ato que não reúne elementos mínimos sequer para existir como um ato jurídico. Né? Então, ao contrário das nulidades que precisam ser arguídas, né? Ele basicamente aqui não precisa nem ser declarado pelo juiz o ato inexistente. Né? Basta que a gente ignore esse ato, né? E o que foi praticado em consequência dele, né? Enquanto ato inexistente, porque ele não existe e algo tem que ser feito, ou seja, um ato precisa ser praticado, porque aquele ali não existe. É como vocês pensarem em coisas esdrúxulas, como por exemplo, uma sentença proferida pelo juiz, tá? E publicada. As partes intimadas, até que uma delas vai dar uma olhadinha e verifica que quem assinou lá embaixo aquela sentença foi o estagiário. Gente, o que torna um papel sentença é a subscrição do agente público aprovado, nomeado, empossado em face de concurso público para um cargo de juiz. É o que lhe confere a jurisdição. Então, se alguém que não é juiz subscreve o ato, né, nós temos outra coisa ali. Né? É um documento assinado por alguém, uma declaração. Mas, então, é tudo menos sentença. Logo, este ato atingiu um nível de gravidade tão absurdo, que a gente não tem nem cogitado a nulidade dele. Ele simplesmente não existe. Logo, ele passa a reclamar ou a exigir que seja praticado, já que ele não existiu. Certo? Outro exemplo é denúncia também. Denúncia oferecida sem subscrição, a subscrição pelo agente ministerial está em branco, não tem subscrição alguma. Né? Ou o recurso que é interposto por advogado sem ter procuração dos autos. Se eu não tenho procuração dos autos, como é que eu vou recorrer, meu Deus? Eu não tenho direito de atuar naquele feito, porque o que me confere esse direito é um instrumento de mandato que me confere poderes para agir em relação àquele fato e em favor daquela pessoa, daquele interessado. Logo, o ato não existe, é um completo absurdo. Por consequência, que a gente coloca ele lá embaixo nessa escala de gravidade. Né? Ele é um completo absurdo. Certo, pessoal? Tá aí alguns aspectos atinentes, então, a essa questão relativa, né, à classificação dos atos eivados de vício em mera irregularidade, nulidade relativa, nulidade absoluta e ato inexistente. Certo?